Fala, concurseiro, professor Matheus Iata aqui na área, novo professor de língua portuguesa do HD Cursos. Para quem não me conhece, gosto de frisar que eu sou bastante didático, vou direto ao ponto. Eu sei que ninguém aqui quer fazer mestrado em língua portuguesa, todo mundo quer o quê? Ser aprovado no concurso, né? Então eu terei a grande missão aí de fornecer tudo o que vocês precisam para que vocês gabaritem essa prova. Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa tela de apresentação. Como vocês podem ver, trabalharemos aí a disciplina de língua portuguesa e o meu nome, como já havia dito, é Matheus Iata, tranquilo? Pessoal, a nossa disciplina ela vai ser trabalhada de uma forma bastante didática, como eu falei, e direto ao ponto, sem enrolação. Eu vou ensinar somente aquilo que é necessário para que vocês gabaritem a prova. Vamos agora iniciarmos de fato aí a nossa preparação com um tópico que trata aí da interpretação e a compreensão de texto. Eu coloquei aqui a página em branco porque eu quero preencher com vocês todas essas informações. Então, bora colocar aqui uma divisória. E aí você deve estar observando, professor, por que você colocou essa diferença aí? Colocou compreensão e interpretação de texto. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou dividir, porque eu vou trazer duas informações de cada tópico para a gente realizar aí durante a resolução de questões. Antes disso, quero conversar rapidamente aqui com vocês. Pessoal, eu gosto de frisar aqui que eu vejo muito professor de língua portuguesa falando que em relação a texto, em relação à compreensão de texto, resolução desse tipo de questão, a gente costuma não estudar nada. E aí eles costumam falar que não se estuda interpretação de texto, que você pratica resolvendo questão. O que é mentira, pessoal. Existem sim técnicas para você poder responder aí na hora da prova. E eu vou passar para você essas técnicas. Para a gente conseguir aprender essas técnicas, é importante primeiro que você saiba de três coisas. São três coisas que eu vou ensinar agora para vocês que vai fazer toda a diferença durante a resolução de qualquer prova de português, tranquilo? Então vamos voltar aqui para o slide. A primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença de compreensão de texto para interpretação de texto. Antes de anotar, eu vou fazer um breve comentário, porque aí vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Primeiro, qual foi a primeira vez que vocês viram esse assunto aí de texto na vida de vocês? Que vocês tiveram que fazer uma prova que envolvia texto. Se eu não me engano, foi lá pela quinta série, né, do ensino fundamental. E aí a gente tinha uma prova que a primeira, geralmente vou pegar aqui um papel, geralmente você tinha um texto aqui na prova, né, e aí a prova começava do outro lado. E aí tinha assim na primeira questão, quem é o personagem central do texto? O que você fazia? Você voltava ao texto, você dobrava o texto ao meio, e aí você procurava o nome próprio que estivesse mais próximo dessa linha. Aí seria o personagem central. É isso? Brincadeira, pessoal. Ninguém fazia isso, né? Isso aqui, pessoal, era uma questão de compreensão de texto ou era uma questão de interpretação de texto? Você nitidamente fazia assim, ó. Você colocava a prova assim, procurava o nome próprio, né? O nome próprio que mais se repetia era o personagem central do texto. Aí você ia lá e colocava o personagem central do texto. Segunda questão era assim, onde a história se passa. Você nem lia o texto, você fazia assim, ó. Eita, deixa eu procurar um nome aí de cidade. Você procurava e não achava. Mas tinha lá, na cidade. Aí você colocava, o texto se passa na cidade. Onde a história se passa? Você procurava uma data, mas não tinha data. Mas tinha lá, na primavera. Aí você colocava, o texto se passa na primavera. Pessoal, isso daí para vocês é compreensão ou é interpretação de texto? É compreensão. Bora voltar aqui no slide. Por que é compreensão? Porque você somente captou as ideias que estavam no texto, você não raciocinou nada. Então, bora colocar aqui que compreensão é somente a captação, e aí vocês vão preencher isso no caderno de vocês, captação das ideias contidas no texto, ou seja, você não raciocina nada, contidas no texto. É somente cara crachá, igual o antigo Severino do Zorra Total, né? Cara crachá, você só copia e cola as informações presentes no texto. E aí, pessoal, dessas 10 questões que a gente costumava responder lá no ensino fundamental, só tinha uma que era de interpretação de texto, que era a última questão. A última questão, no questão número 10, dizia assim, o que você entendeu do texto? Aí era a única questão que você deixava em branco, né?
Brincadeira. Então vamos voltar aqui para o slide para a gente anotar o que é interpretação de texto. Interpretação agora, ela vai além do texto. Então bora colocar aqui, ó, interpretação, ela vai além do texto. Ela vai além do texto, porque ela depende do seu conhecimento prévio. Tranquilo? Depende do que você já sabe sobre determinado conteúdo. E aí você analisa o texto e aí você pode ir além do texto, que a gente vai aprender mais à frente sobre isso. Agora, o que a gente vai aprender nessas duas divisórias aqui de baixo? Bora até mudar a cor aqui. Vamos colocar aqui um azul. Agora, a gente vai aprender os comandos para a compreensão de texto e os comandos para a interpretação de texto. Como assim, professor? Comandos. Comandos aqui é o início da questão, tá, pessoal? Comando aqui é o início da questão. Como seria o início de uma questão de compreensão de texto? Ou seja, uma questão que pede somente para que você retire informações do texto. Ela vai dar a entender que você não precisa raciocinar nada, que você só precisa captar o que está no texto. Então, bora voltar aqui para o slide. Vai estar assim no comando. De acordo com o texto, de acordo com o texto, ou segundo o autor do texto, segundo o autor do texto, ou, pessoal, qualquer ideia que dê a entender que você tem que ficar no texto. Por exemplo, a ideia principal do texto, a ideia principal do texto. E aí aqui eu quero frisar uma coisa com vocês, ó, vou até colocar de outra cor aqui. Onde tem ideia principal, costuma cair muito em prova, tá? E aí esse nome ele pode aparecer de diversas formas. Bora colocar sinônimos aqui. A ideia principal, a ideia síntese do texto ou a ideia global do texto. Tudo isso aqui, pessoal, quer dizer simplesmente a ideia que resume o que o texto falou. Tranquilo? Durante nossa resolução de questões, eu vou dar dicas para que vocês saibam como ver qual é a ideia central do texto, tá? Bora voltar aqui para o slide para colocar essa outra palavrinha que eu falei, ideia central do texto. Então pode cair ideia principal, ideia síntese global ou ideia central do texto. Percebam que em todos esses comandos aqui, eles levam a entender que você tem que ficar no texto, você não vai além do texto. Como seria um comando que dá a entender que você tem que extrapolar, ir além do texto? Qualquer comando que seja sinônimo de concluir. Então, bora colocar aqui no slide. Quando eu falo assim, conclui-se, o que seria sinônimo de concluir? Quando você conclui algo, você deduz, né? Você vai além do texto. Então, deduz-se do texto, infere-se do texto e depreende-se do texto. Pessoal, eu falei para vocês que a gente precisaria saber de 3 coisas, né? Depreende-se do texto. Então, no final, é que todas essas 3 coisas é que vão fazer sentido para vocês, tá? Por enquanto, estou passando a teoria da parte de texto para que depois tudo isso em conjunto faça sentido, tá? Guardem essa teoria que no final vai mudar a vida de vocês em relação à prova de texto em concursos. Então, bora voltar aí. Tudo que dê a entender que você tem que imaginar algo que está além do texto, você vai falar aí que é uma questão de interpretação de texto, tranquilo? Vamos agora recapitular as ideias que a gente viu até aqui. A gente viu a diferença de compreensão para interpretação de texto. Compreensão de texto é somente você captar, colher as informações presentes no texto, diferente da interpretação de texto, que você tem que imaginar, você tem que ir além, você tem que concluir, deduzir. Depois a gente viu qual seria o comando para uma questão de compreensão e o comando para uma questão de interpretação de texto. Na compreensão, você tem que ficar no texto. Então é de acordo com o texto, segundo o autor do texto, a ideia principal do texto, central, global, síntese, tudo que fica no texto. Já a parte de interpretação, ele dá a entender que você tem que ir além. Então ele vai falar, conclui-se do texto, deduz-se do texto, infere-se do texto, depreende-se do texto ou qualquer outro comando que dê a entender que você tem que raciocinar. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para a nossa tela. A gente viu essas 2 informações, então falta ainda
uma informação. A última informação é de como é que você vai fazer essas questões. Então, bora colocar aqui como é que você vai fazer essas questões. Através dos erros. São 3 erros, pessoal. O primeiro deles vai ser a extrapolação. Antes da gente começar a analisar esses erros, eu vou falar qual vai ser o bizu aqui, tá? Bizu, a galera aqui no Piauí fala que bizu é uma dica, tá? Tá tranquilo? Então, bora lá. A gente vai ver 3 tipos de erro de texto. E aí, na hora de responder questões, você vai procurar a letra A, B, C, D e E. Você vai procurar se na letra A tem um desses 3 erros, se na letra B tem um desses 3 erros, e assim por diante. Você marca a alternativa que não tem erro. Essa é a alternativa correta, tá? Então, bora voltar aqui para o slide para a gente ver o seguinte. O primeiro erro é a extrapolação. O que seria a extrapolação? Extrapolar é você imaginar uma informação não contida no texto. Não contida no texto. E aí, pessoal, eu vou destacar isso aqui, porque dos 3 erros, esse daqui é o que mais cai em prova. O que mais cai em prova é esse. E é o que é mais fácil de você errar em prova, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que no texto tem assim: a maioria dos países da América Latina exporta drogas. A maioria dos países da América Latina exporta drogas. E aí, uma alternativa fala assim: a Colômbia exporta drogas. Aí você pensa, opa, a Colômbia, ela está na América Latina, então provavelmente ela exporta drogas? Não, não é assim. Porque o texto fala a maioria. Mas a partir do momento que o texto não cita nenhum país, você não pode deduzir. Você não pode imaginar uma informação que não está no texto. Esse tipo de erro é um erro clássico de extrapolação de ideias. Quando você imagina uma informação que não está contida no texto. Tranquilo? Vamos agora ver aí o segundo tipo de erro, que é o erro de contradição. O erro de contradição já está dizendo, ó, contradizer é o quê? É dizer o contrário. Então, o que seria contradição? É você opor-se à ideia do texto. Opor-se à ideia do texto. Tranquilo? No exemplo que eu dei, quando eu falo assim, a maioria dos países da América Latina exporta drogas. E aí, uma alternativa fala assim, nenhum país exporta drogas. Aí já é uma contradição. Diz o contrário do que o texto afirma. Tranquilo? Esse é um erro bastante tranquilo para você responder em prova. Então, vamos agora para o nosso último tipo de erro aqui no slide. O último tipo de erro é o erro de redução. E aí eu vou puxar uma setinha para ele, porque esse tipo de erro, ele só aparece quando o comando da questão diz o seguinte, ó, deixa eu até colocar aqui de outra cor. Quando o comando da questão diz a ideia central do texto, ou a ideia principal do texto, ou qualquer um daqueles sinônimos, tranquilo? E o que seria redução? Redução já está dizendo que é você reduzir, né? Então, quando ele pede a ideia central, ele vai colocar lá nas alternativas ideias pequenas. Então, é quando você marca que é uma ideia pequena, você confundiu com a ideia central. Não é a ideia central ali no caso. Então, quando você fixa um entendimento em uma ideia pequena do texto, você cometeu um erro de redução. Então, o que seria redução é fixar o entendimento do texto, em uma ideia pequena. Deixa eu colocar só em um pormenor do texto, né? Em um pormenor do texto. Ou seja, uma ideia pequena do texto, tranquilo? Eu vou colocar aqui um tracejadozinho para falar o seguinte. Como esse tipo de questão, o item 3, é um tipo de questão que para você poder analisar esse tipo de erro, você tem que ter esse tipo de comando, eu vou dividir aqui na tela. Então, se o comando for qualquer outro, a gente vai procurar esses 2 tipos de erros, né? O erro de extrapolação e o erro de contradição. Se a pergunta do texto for essa, aí você vai poder analisar se tem ou não a redução, tranquilo? Esses outros 2 tipos de erros, eles podem aparecer em qualquer tipo de questão, inclusive
quando pergunta a ideia central, tranquilo? Já o erro de redução, normalmente, ele só aparece quando a pergunta é essa daí. Tranquilo? Vamos então recapitular. A gente viu aí a diferença de compreensão para interpretação, viu quando a questão é de compreensão e quando a questão é de interpretação. Lá na frente é que eu vou falar para vocês o porquê de saber se a questão é de compreensão ou interpretação, tranquilo? Porque eu vou deixar para dar uma informação no final. E por último, a gente viu aí o terceiro tópico, que seriam os erros clássicos, né? Extrapolação de ideias, que é quando você imagina uma coisa que não está no texto. Contradição, que é quando você se opõe ao que o texto diz. E a redução, que é você fixar o entendimento do texto em uma ideia pequena, em um pormenor do texto, tranquilo? Agora, a gente vai voltar aqui para o slide para poder ver um exemplo aí na prática. Olha só, esse exemplo eu mesmo criei aí para vocês. Eu coloquei um exemplo de um fragmento do texto. O fragmento do texto seria esse, ó. Os alunos não vêm melhorando nos estudos. E aí, eu coloquei 3 itens para que vocês julguem aí, tá? A missão de vocês durante nosso curso todo vai ser o seguinte. Eu sempre gosto que vocês deem pause no vídeo para que vocês analisem a alternativa. E aí, com a opinião de vocês, vocês vão me falar se é verdadeiro ou se é falso. E aí, logo após, eu vou dar a explicação, tranquilo? Então, bora voltar aqui para o slide. Item 1. Os alunos vêm piorando no aprendizado? E aí, galera? Os alunos vêm piorando? É isso que diz a alternativa? Vocês vão dar pause aí, depois a gente continua. Supondo que vocês já deram pause aí, né? Que vocês têm esse poder de dar pause e depois o play. Então, bora lá. Os alunos vêm piorando no aprendizado? Olha, quando eu falo que os alunos não vêm melhorando, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que se eles estavam melhorando, eles não estão mais. Eles não vêm melhorando nos estudos. A alternativa, o item número 1, diz o seguinte, que os alunos eles vêm piorando. Olha, o texto falou que os alunos vêm piorando, o texto falou que eles não vêm melhorando. Então, quando eu falo que os alunos eles vêm piorando, eu estou imaginando uma informação que não está no texto. O nome disso daqui é extrapolação de ideias. Vocês perceberam como é que a banca ela gosta de pegar você? Porque é intuitivo do nosso cérebro. Automaticamente, quando eu digo que uma pessoa não vem melhorando, o que é que você pensa? Que ela vem piorando. E aí, quem foi que deduziu isso? Foi você. Você imaginou informação não contida no texto. Todas as bancas do Brasil, na verdade, gostam de colocar. É o erro de extrapolação de ideias. Então, bora ver aqui. Quando eu falo que os alunos não vêm melhorando, eles podem estar piorando? Podem. Mas o texto fala isso? Não. Eles poderiam também estar no mesmo nível, nem melhorando e nem piorando. Então, quando eu digo que eles estão nesse daqui, eu estou imaginando informação que o texto não falou. Porque ou eles estão piorando ou eles estão no mesmo nível. Então, eu cometi um erro de extrapolação de ideias, tranquilo? Vamos agora ver o erro número 2. O erro número 2, eu coloquei aqui como que é normalmente a cara de uma alternativa de texto. Olha só, para vocês já irem se familiarizando. Houve um recrudescimento no desempenho dos alunos no que tange aos estudos. A primeira coisa que você deve estar pensando em casa é o seguinte: como é que eu vou julgar essa alternativa se eu não sei o que é recrudescer? E aí muita gente imagina que recrudescer é diminuir, né? Mas vamos analisar a origem da palavra recrudescer. Você tem que pensar bem na hora da prova. Olha, recrudescer vem da mesma família de recrutar. E recrutar é a mesma coisa de aumentar um contingente. Então, quando eu falo que houve um recrudescimento, é porque houve um aumento, ou seja, houve uma melhora no desempenho dos alunos. Pessoal, espero que vocês não tenham esquecido de dar o pause, né? Porque eu já dei a resposta aí. Para o próximo item já fica a dica. Deem pause e tentem responder. Pessoal, então, uma coisa. Já aproveitei para colocar a linguagem de texto para vocês, porque essa palavrinha aqui aparece demais em interpretação de texto. Como é que eu sei disso? Eu já fiz inúmeras questões. E aí agora eu sei o significado dessa palavra. Então vamos analisar aí o que diz a alternativa. Diz que houve uma melhora no desempenho dos alunos no que diz respeito aos estudos. Olha, o texto está dizendo o contrário, está dizendo que não houve nenhuma melhora nos estudos. Então, esse tipo de erro aqui
É um erro clássico de contradição de ideias, porque diz o contrário do que o texto fala. Tranquilo? Vamos aí para o terceiro tópico. O terceiro tópico diz o seguinte: a ideia principal do texto. Opa, apareceu aí a ideia principal do texto. Só recapitulando o que a gente já viu aqui. A ideia principal é a mesma coisa de ideia síntese, ideia global, ideia central do texto. A ideia principal do texto versa em torno dos estudos. O texto, nessa frase, fala sobre estudos. Olha, de maneira geral, o texto fala sobre alunos e o desempenho deles. Em casa, se você tiver dificuldade com essa frase, você não se preocupe, porque eu coloquei só uma frase. Não tem como você tirar a ideia principal de uma frase. Mas, analisando essa frase pelo texto que eu poderia ter retirado, como eu sou o autor do texto, bora voltar aqui. Nesse texto eu estava falando dos alunos. E em um parágrafo específico eu citei sobre o desempenho deles nos estudos. Então, eu não estou falando especificamente sobre estudos. Eu citei os estudos em um parágrafo. Estou falando sobre os alunos, tranquilo? Pronto, agora que vocês já sabem de que eu falei no meu texto, vou colocar aqui esse item 3 aqui, contém erro de redução. Por que redução? Porque eu peguei um exemplo de uma ideia pequena, contida em um parágrafo, e coloquei como a ideia principal, tá? Nesse meu texto eu estava falando aí dos alunos, e em um parágrafo específico eu citei os estudos, tranquilo? Então, voltando aqui para o nosso slide, vou aproveitar para dar uma dica aí para vocês a respeito da ideia principal. Pessoal, a ideia principal de um texto, quando a gente está estudando o texto, principalmente para a redação da nossa prova, deixa eu colocar aqui um exemplo de um texto. A gente vai ter aqui o nosso título, não é isso? E aí a gente vai ter o primeiro parágrafo. Vou colocar 2 linhas para cada parágrafo, tá? Vou colocar 3 aqui nesse. Vou colocar uma nesse, outra nesse e o último parágrafo aqui, tá? Então, bora lá. Vou até destacar aqui para vocês, ó. Para vocês entenderem. Aqui é o meu primeiro parágrafo, aqui é o meu segundo, aqui é o meu terceiro. Opa, ficou juntinho, né? Aqui é o meu terceiro e aqui é o meu quarto, tá? Beleza. Onde é que eu vou encontrar a ideia principal do meu texto? Pessoal, vocês sabem muito bem que na hora de fazer uma redação, você vai colocar lá no primeiro parágrafo a sua tese, né? Quem estuda redação sabe que tem lá contexto histórico, depois uma contextualização geral, depois você coloca a sua tese, depois argumento 1, argumento 2. Segundo parágrafo, argumento 1. Terceiro parágrafo, argumento 2. Quarto parágrafo, coloca ali, reafirma a tese, se preferir, e depois coloca a proposta de intervenção. Isso é aula de redação, né, pessoal? Então, voltando aqui para o slide, a gente vai colocar aqui o seguinte. Numa redação, a gente costuma colocar, introduzir a nossa tese no primeiro parágrafo. E a gente costuma reafirmar a tese na conclusão. Bora colocar aqui, ó. Na conclusão. E também no primeiro parágrafo. Isso aqui é dica, tá, pessoal? Bizu para vocês. E o título, o que é que você faz quando você coloca título? Você resume o texto através do título. Então, o que é que eu estou falando aqui para vocês? Se vocês querem pescar aí na prova, qual seria a ideia principal do texto, você pode observar a ideia do título, a ideia do primeiro parágrafo e a ideia do último parágrafo. Certamente, a alternativa dessa resposta estará aí em uma dessas 3 afirmações, tranquilo? Pessoal, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente viu. A gente estudou aí, pessoal, sobre os textos, né? A gente viu aí a diferença entre compreensão e interpretação de texto. A gente viu que compreensão é só captar as ideias do texto, enquanto que a interpretação ela vai além do texto. Os comandos que mandam você ficar no texto, como de acordo com o texto, segundo o autor do texto, a ideia principal do texto, são comandos de compreensão, enquanto que aqueles que levam você a imaginar algo além do texto são comandos de interpretação de texto, como conclui-se, deduz-se, infere-se e depreende-se. Depois a gente viu o último tipo de erro, que é o erro de extrapolação, que é quando você imagina uma informação não contida no texto. Depois a gente viu contradição, que é opor-se à ideia do texto.
E por último, redução, que é quando você fixa o entendimento do texto numa ideia pequena. Tranquilo? Depois, a gente viu aí exemplos desses 3 tipos de erro. Pessoal, na próxima videoaula, a gente vai praticar questões de como a gente vai colocar essas 3 informações aí sobre texto que eu trouxe aí para vocês, tranquilo? Então, no mais era isso. Grande abraço e até a próxima aula. E outra, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá, é só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos, tá certo? Valeu!